A paz do seu meu irmão, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, cananeu. Você vai ver o seguinte aqui, por que eu falei cananeu? E depois chamou Judas, irmão de Tiago, Judas o Iscariote, a qual o traíra. Eu quero aqui falar sobre Mateus, né, e esse Simão aqui chamado Zelote, né, chamado Zelote, que também era cananeu, né? Os zelotes eram das seitas judaicas, da radical do tempo de Jesus. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos, esperavam o Messias guerreiro, né, que no caso era Simão, era um dos 12 apóstolos, que era conhecido como Zelote. Você vai ver aqui que Jesus tinha tudo para não chamar ele. Você colocaria um homem desse, que vivia armado, que acreditava em armas, para poder estar ao seu lado? Mas Pedro também andava armado. Pedro também era um homem duro de coração, era uma pessoa difícil. Você vai ver que Pedro também tinha essa dificuldade. E não muito diferente, que não mexia arma, mas também tinha Mateus, que era publicano, coletor de imposto, né? Aquele, na época, o coletor de imposto, que era publicano, era considerado traidor da pátria, que traíra porque trabalhava para os romanos. Mas interessante que esse Zelote que eu te falei, ele também era cananeus. Os cananeus são mencionados mais de 50 vezes na Bíblia. Eles eram um povo perverso, idólatra, descendido do neto de Noé, de Canaã, a qual filho de Cã. Cã foi aquele filho de Noé que foi amaldiçoado porque debochou da nudez de seu pai. Então você vai ver o que tinha Jesus para chamar esses homens. Homens de poucas instruções, homens duros de corações, homens que não sabiam ler, não sabiam escrever na maioria deles, né? Mas ali Jesus não está atento para isso. Jesus não está preocupado com aquilo que você é nesse momento. Jesus está preocupado com aquilo que vai ser na sua vida. Você às vezes julga as pessoas, nós julgamos as pessoas por aquele momento, mas entendemos que ela pode na frente mudar e ser melhor do que nós somos. Você vai ver aqui também que Jesus, mesmo sabendo, Deus que era ali, sabendo que talvez Judas poderia trair pela sua personalidade, mesmo assim Judas foi chamado e ele fez o que ele tinha que fazer porque era a natureza dele. Mas ele escolheu ser traidor, ele escolheu trair a Cristo, mas ele poderia ter mudado. Que a palavra que veio no coração dos outros discípulos é a mesma palavra que veio para ele. E por que não entrou no coração dele? Quando o próprio Jesus fala que tem palavra que cai em solo pedregoso e não nasce, algumas palavras caem no meio do espinho, são ali abafadas e não conseguem nascer. Ele está falando da semente ali, e essa semente é a palavra. A palavra do Senhor ela tem que cair como uma semente, solo fértil do seu coração. Você tem que estar pronto a entender que a palavra do Senhor ela pode mudar a sua vida. E se você quiser, se você não quiser, você vai continuar da mesma maneira. Por que Pedro mudou? Por que Pedro ele mudou, ele não era mais duro? No final você vai ver que Pedro teve uma dificuldade imensa de perdoar. Perguntou quantas vezes eu ia perdoar o meu irmão. Jesus respondeu 70 vezes 7. Por que aqui esse Simão, você não vê falar mal dele, mas o único que você vê falar mal foi Judas, porque não quis mudança do Senhor. E essa noite eu falo para você, se você acreditar, o Senhor pode mudar a sua vida. Não interessa o que você fez para trás. Ele te chama, vinde como estás, não como você era. Você vai mudar se você quiser. Basta você acreditar. Se você for ver a genealogia de Jesus, tem muita gente ali que se você fosse andar no dia de hoje, você nem chegaria perto. Tem prostitutas, assassinos, pessoas que foram adúlteras, tudo a genealogia de Jesus, da onde ele veio. Mas ele é Jesus. Ele não foi descendente daquilo tudo. Ele mudou a história. Ele fez o divisor de águas. E quando Jesus chega na sua vida, tudo se faz novo. Assim ele chegou na vida desses homens e tudo se fez novo. Eram pescadores, pessoas comuns, pessoas que não tinham instrução, mas com certeza fizeram a diferença. Você vê em Atos dos Apóstolos o quantas almas eles ganharam e quantas vidas eles deixaram de não ir para o inferno com a pregação, aquilo que Cristo ensinou para eles. Amém? Fica na paz, Deus é contigo.